Olá, eu sou Michele Dias, sou terapeuta sistêmica. Aqui eu trago para você, então, o autoconhecimento. Porque o meu propósito aqui é guiar você na sua jornada de liberdade emocional, destravando as suas dores, os padrões, né, sabotadores que impedem você de viver uma vida feliz, uma vida plena, autêntica. E hoje, justamente, eu quero falar com você sobre isso, o que aprisiona e silencia muitas mulheres. Uma busca constante por aprovação dentro dos relacionamentos. Isso é a sua dor, é o preço da aprovação, o quanto você busca isso, né? Porque existe sim um padrão de muitas mulheres e eu quero desvendar isso daqui com você, né? Então tem muitas mulheres que elas se colocam ali a buscar eu falo assim, esse aprisionamento inconsciente, que é essa busca incessante por viver agradando os outros, porque ela tem medo, lá no fundo ela tem medo, né? E esse sentimento que é de desagradar já virou um vício, digamos, para você hoje, essa busca incessante por aprovação. Eu sei que isso drena a sua energia, é como se fosse uma vozinha silenciosa, né? Mas que lá no fim ela te aprisiona, ela mina a sua felicidade, ela deixa você cada vez mais triste, porque nessa busca de aprovação, né, de buscar incessantemente o olhar da outra pessoa, a gente se drena, a gente que fica infeliz ali. Por quê? Por causa de todas as expectativas que a gente coloca sobre o outro ali, nessa necessidade de agradar. A pessoa que sai mais prejudicada é aquela que justamente está agradando. Porque você, lá no fundo, você está se anulando, você está escondendo de você mesmo as suas verdadeiras necessidades. E a gente está colocando o poder na outra pessoa. Então, eu vou agradar ele, porque lá no fundo você está buscando algo dessa pessoa também. Só que aquela pessoa ali, ela não satisfaz essa necessidade que lá no fundo, dentro de você, está escondida de você mesma. E essa busca, né, hoje já moldou a sua identidade, né? Já moldou a maneira que você age com os outros. Ela já virou como se fosse uma máscara ali de você mesma. Você já se vê assim nos relacionamentos? Mas como que eu faço, né, Michele, para parar de agradar os outros? É muito isso que as mulheres vêm buscar, né? Essa questão de, eu quero parar de agradar, porque eu quero olhar para mim. E é isso que a gente vai falar aqui, porque existe três custos, né, devastadores na sua vida que você precisa olhar também. Porque essa busca incessante por aprovação, ela já se tornou um fardo para você, diretamente ou indiretamente nos seus relacionamentos. E eu acredito que essa conta, ela é muito cara. Só que muitas vezes você não se dá conta de como a sua saúde emocional, a sua liberdade, a sua qualidade de vida, ela é prejudicada. Porque muitas mulheres, elas não se dão conta, elas acham que, nossa, eu estou fazendo o bem para o outro, agradando, me doando, me anulando. Mas você não vê que lá no fundo você está pagando um preço muito alto para a sua saúde emocional. Porque o primeiro custo é da sua perda de identidade, da sua autenticidade, da sua autoestima verdadeira. Né? Porque existe muitas vezes a mulher, ela não compreende o que, que é uma autoestima. Aqui hoje eu nem vou falar muito para você, mas no outro vídeo eu vou falar sobre o que, que é uma verdadeiramente uma autoestima, não a autoestima que a sociedade fala para a mulher. Né? Então, a primeira é essa perda da autenticidade, que você se desconecta de si mesmo, das suas opiniões, de seus limites, de olhar verdadeiramente para o que você quer. A gente pensa que isso é normal, né? A gente está sempre olhando para fora. E aí, quando eu pergunto para as mulheres, quando elas vêm, né? Mas o que, que você gosta? A gente olha tanto para fora que quando eu faço essa pergunta, por mais, às vezes, mais banal que seja, mas muitas não sabem do que gosta. Não, mas elas sabem que o que o marido gosta, que os filhos gostam, que o pai gosta, que a mãe gosta, que os irmãos gostam. Mas o que, que lá no fundo verdadeiramente você gosta? E a gente percebe que, eu percebo, né, ao longo dos anos trabalhando, que as mulheres, então, muito do que ela acha que ela gosta ou do que ela faz também,
ela percebe que nem são gostos dela, que ela foi desenvolvendo para agradar. E ela se anula na sua autenticidade, no seu verdadeiramente o seu jeito ali, né? Porque ela lá no fundo ela não se acha digna, merecedora de amar e ser amada. Ou essa busca pela autenticidade, né? Essa busca ali, né? Não pela questão do agradar, ela perde a sua autenticidade, ela perde a sua, como é que eu posso dizer, os seus gostos, os seus valores, e ela se vê perdida, desconecta de si mesma, né? E o segundo custo que você não olha muito é até mesmo nessa da questão da intimidade entre as pessoas, entre casais, né? Porque assim, essa questão de você estar tá sempre agradando te impede também de você expressar verdadeiramente, você se sente sufocado de expressar o seu jeito, né? E você vai se anulando pela outra pessoa. Isso também perde um pouco da intimidade. A ideia a gente sempre pensa que, mas o culpado é o outro. Mas também você foi se perdendo de você, do que você gosta. Mulheres não se sentem felizes nem na questão sexual, elas anulam a sua questão sexual também ali. Essa falta de intimidade do sexo, porque sexo é conexão, sexo é paixão, sexo é saber também o que o outro gosta, né? É ele tocar no seu mais íntimo, mas tem mulheres que não conseguem nem receber o toque, porque não é só agradar, é o quanto também você vai se deixar ser tocada. Mulheres têm essa dificuldade também, porque quando a gente está na intimidade, a gente perde essa questão do toque, é uma questão que você acha que está perdendo como é que as mulheres falam? Está perdendo a sua. Para manter segura, a pessoa tem que estar um pouco mais afastada, para se manter como se fosse criar uma barreira para manter essa questão. Não, mas por mais que agrade a outra pessoa, quando a pessoa ela está vindo, né, a gente pensa que a gente, que é o outro, e tudo mais. Mas é essa questão, muitas vezes, de agradar. Eu faço pelo outro, mas tem mulheres que elas não sabem aprender a receber. E seja nessa questão íntima, do receber também, né? Do toque, da intimidade, por causa de medos, né? O medo vem esse medo de desagradar, esse medo de desapontar a outra pessoa. Isso está no seu inconsciente, eu vou dizer de onde que vem também. Aí, o terceiro, que custa a você, muitas mulheres se colocam a ser dependente emocional da outra pessoa. Não, Michelle, eu sou muito dependente da outra pessoa. Tá sempre querendo agradar o parceiro, e elas vão se esquecendo delas mesmas. Elas se colocam a ser essa dependente emocional da outra pessoa, porque elas acham que a felicidade dela depende da outra pessoa. Então, eu dependo da outra pessoa. Ela tira toda a autonomia dela, né, da liberdade, da leveza, porque ela tem um medo ali. E ela se coloca a ser essa dependente emocional, porque ela acha que a felicidade dela está no outro. Isso é um fator muito perigoso, né? E qual é o caminho, então, Michele, né? Qual é o caminho? Eu vou falar para você aqui qual é o caminho que você então tem que agir. Mas antes disso tudo, você tem que entender que tudo isso que você traz, essa busca incessantemente por agradar os outros, isso se iniciou lá na sua infância. Provavelmente questões que você vai ter que olhar para mãe, para pai, o medo da sua criança de ser rejeitada, ou a sua criança ela não foi ouvida, ou a sua criança ela precisou ser forte. Então ela estava sempre buscando a validação do pai ou da mãe. Esse é o seu resgate, a sua liberdade. Quando você olha para sua criança e acolhe, né? Por que eu tive que agradar a minha mãe? Por que eu tive que agradar o meu pai? Porque para não me sentir rejeitada, eu tinha que ser forte demais, porque a minha mãe estava sempre olhando para onde? Para o seu irmão, ou muitas vezes para ela. Então, é entender que essa busca incessante de validação é muito da nossa criança, é o que você aprendeu lá com seu pai ou com a sua mãe, lá na sua infância.
que aquela busca incessante da sua criança por validação, né? Porque a nossa criança, o que ela quer ser? Vista, amada, reconhecida. E ela entendeu que para ser amada, tá vendo? Ela tem que sempre agradar a mãe. Eu tenho que sempre agradar minha mãe, Michele, porque ela tinha medo de ser criticada, a mãe criticava, o pai criticava. Então ela entendeu que sempre para receber algo, amor, ser vista, ser valorizada, eu preciso me doar 100%. Eu tenho que sair de mim e me doar. Eu tenho que deixar as minhas vontades para fazer as vontades da minha mãe. Porque o que eu faço está errado. Porque ou ela me criticava muito, falava que eu estava sempre errado. Então, é uma cura que você precisa olhar. Ou para a mãe ou para o pai. Para você aprender a ocupar o seu lugar. Porque a nossa criança, entenda algo, ela não conseguiu dizer não. Ela não conseguiu se expressar. Ela não conseguiu dizer a opinião dela. Mas a adulta ela consegue olhar para isso e dizer que agora ela honra, porque às vezes a gente pensa que honrar os pais é fazer do jeito deles. Não, honrar os pais é pai ou mãe. Eu honro vocês, porque por causa disso, 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 mas eu não preciso mais agradar você, sabe? Tudo que você tem que fazer, né? Não é hoje falando isso para o seu pai, mas é tomando consciência para você ocupar o seu verdadeiro lugar, sabendo que você tem o seu lugar de filha dentro dessa família, sem precisar se anular, sem precisar salvar ali pai ou mãe, alguma coisa que te aprisionou ali. Isso é honrar. Honrar é olhar primeiro para a minha dor e me libertar dela. Então, o que eu preciso fazer, Michelle, para que eu consiga parar de agradar as outras pessoas? Então, eu quero que você entenda que hoje, na sua vida adulta, isso de agradar o outro é um reflexo do que você aprendeu lá na sua infância. Então, você precisa olhar para trás e ressignificar essa história. Entender que você não veio aqui para agradar. E muitas vezes, né, quando, que nem eu falei, essa mulher que se tornou ali dependente emocional, perdeu a sua intimidade, perdeu a sua autoestima, que são 3 custos na sua vida hoje, é por causa dessa criança ali que se colocou neste lugar. Então, hoje você não sabe mais nem das suas necessidades, porque por muito tempo aquela criança ela teve que deixar de fazer as coisas por o que ela gostava por ela, para agradar a mãe, para agradar o pai, para agradar o avô, para agradar os irmãos. Então ela saiu da vontade dela, mas você pode aprender, né, através do ressignificar, aprender que você não é mais aquela criança, mas por que você ainda busca, tem essa necessidade? Essa necessidade é da sua criança, porque você não resolveu as dores emocionais dela lá atrás. E tudo que a gente não resolveu lá atrás emocionalmente, com as dores da nossa criança, a gente traz isso para resolver na fase adulta. Então você tem que resolver essa questão, essa busca de aprovação ali é uma ferida da sua criança, não é uma ferida com o seu marido, não é uma ferida com o seu parceiro. Essa busca de aprovação não é uma ferida com eles agora, porque esse comportamento não é de agora que você tem. E não é da outra pessoa, ah, Michelle, que tem muito. Tá vendo? Mas eu faço tudo por ele, mas ele não reconhece. Mas e por que você faz tudo? É porque lá no fundo você quer preencher qual vazio? Ou, ou você aprendeu que eu tenho que fazer tudo e a minha mãe, ela batia a palma, elogiava, o que acontecia? Era a forma dela me amar e agora o seu marido não faz igual a dinâmica com a sua mãe e com o seu pai? E isso é reconhecer, traga isso para a consciência, porque esse é o caminho. Se reconectar novamente com a sua dor do passado, para que a dor do presente, ela se dissolva e você consiga se olhar agora como mulher, porque você ainda está se olhando como a criança. É porque muitas mulheres falam assim: não, Michelle, mas eu cresci. Mas a gente cresceu mesmo. Só que a nosso emocional, se você se coloca, está sempre agradando os outros, é porque lá no fundo você ainda está com o seu emocional na dor da criança. E você, adulta, tem que olhar para essa criança. Por que isso é importante? Porque a adulta,
ela consegue dizer não, ela consegue se priorizar. A criança, eu vou falar para vocês, criança não consegue se relacionar com outro relacionamento. Porque se eu tô com a ferida da minha criança, você está se colocando a ser essa criança dentro do relacionamento. E relacionamento com criança, criança é birrenta, criança tem várias questões de falta de pai, de mãe, de vazio. Então, se você se coloca dentro de um relacionamento com as suas dores emocionais, são 99% que esse relacionamento não vai dar certo. Porque você está esperando, Michelle, eu faço tudo por ele. Mas é que lá no fundo você está esperando aquilo que a sua criança esperava da mãe ou esperava do pai. E eu tenho que olhar para o meu marido, para essa pessoa, para esse parceiro, como o olhar da adulta, mas também sabendo que ele não preenche as minhas dores emocionais. Eu é que tenho que entender também o que me nutre, o que me agrada, o que eu gosto, na verdade, na minha intimidade, na minha conexão, no abraço, no toque. Isso também é aprender a receber, porque talvez a sua criança ela não sabe receber abraço, toque, presença. Por mais que você vai dizer, mas eu quero. É o que muitas mulheres falam, mas eu quero aqui trazer uma analogia. Imagina que esse celular, ele também quer. Ele também quer agora baixar um Instagram. Imagina que eu quero baixar o Instagram nesse celular aqui. Mas a memória do meu celular, ela tá cheia. E o que eu tenho que fazer se ela tá cheia? Será que eu consigo instalar? Deixa eu ver se eu consigo ver o Instagram. Não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque a memória tá cheia. Então eu tenho que tirar algo para instalar o Instagram e conseguir olhar o Instagram. Pensa que as suas dores emocionais é a mesma coisa. Você quer um relacionamento harmonioso, amoroso, mas se dentro do seu celular, digamos, está o quê? Medo de ser rejeitada, medo de ser criticada, medo de ser julgada. Aí eu tenho que estar sempre agradando. Tá tudo ali dentro, tá vendo? Tá tudo ali. Mas aí você tá dizendo, mas eu quero espaço para ser amada. Ah, mas será que tem? Ah, não tem. O que eu tenho que fazer então? Abrir espaço. Só que no caso do autoconhecimento é olhar para a dor da criança, compreender essas dores mais profundas que você carrega e deixar de ser. Eu quero que você olhe assim comigo. Imagina que dentro de você existe dois papéis. O papel da criança, que quer agradar, que aprendeu isso, mas tem adulta que quer ser feliz nos relacionamentos. Só que quem está comandando o jogo aqui? Será que é a adulta ou é a criança? Acredito que é a criança. E o que eu tenho que fazer agora? A adulta, ela tem que olhar para a dor, acolher a dor, ressignificar a dor, para que assim você consiga se colocar agora numa postura de adulta dentro dos relacionamentos, porque somente a adulta consegue se relacionar com outra pessoa, compreender que dentro de um relacionamento eu não levo as minhas dores emocionais, porque a outra pessoa ela não está ali para preencher meus vazios, ela não está ali para curar as minhas dores, eu que tenho que curar dentro de mim. Tá bom? Então, o que você precisa para ocupar o seu lugar? Olhar para sua criança, olhar para ou para a dor da mãe ou para a dor do pai e curar, né? Aquelas dores que ela carrega. E assim você vai ter a sua liberdade emocional e ser uma mulher mais autêntica, viver melhor a sua intimidade, ter uma autoestima mais elevada. Por quê? Porque você é adulta. A criança aqui ela tá cheia das dores, mas a adulta aqui ela vai conseguir. Tá? Uma adulta ela vai ter o que a liberdade emocional, ela vai compreender melhor as suas emoções. E se este vídeo aqui fez sentido para você, já deixa aqui o seu like e compartilha este vídeo. Então, com mais mulheres que a gente precisa libertar as mulheres. Né? Eu falo assim, é uma questão de agradar que não vem só de você, que não vem só da sua mãe. Eu falo que ela é uma como se fosse uma linhagem ancestral feminina. E mulheres elas têm que romper com esse ciclo, porque é como se passasse de geração após geração. E mulheres estão se anulando, deixando de ser felizes por causa de crenças relacionadas a este agradar.
né? Porque se você aprendeu com a sua mãe deve ter aprendido com a sua avó, e assim sucessivamente. Mas se você está aqui, você tem que romper com esse ciclo, romper para se colocar a ser feliz, porque provavelmente também dentro da sua família mulheres não têm felicidade no relacionamento, mulheres se sentem infelizes nos relacionamentos e a gente pensa que isso é normal, por quê? Porque eu já vi a minha mãe, a minha avó, a minha tataravó, então eu já venho de uma linhagem, Michele, que é assim mesmo. Sabe, as mulheres são infelizes, as mulheres têm que agradar todo mundo, as mulheres têm que se anular. Mas isso são crenças, padrões herdados que você precisa romper com tudo isso para se libertar, né? De todas essas questões que você carrega da sua ancestralidade. Beijo e já se inscreve aqui no canal para mais vídeos de transformação e autoconhecimento.